Palavra devocional com o pastor Hernandes Está Coelho. lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 27 e o verso de número 1. Salmo 27, versículo 1, verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quero ler também Jeremias 36, verso 27, diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Também Isaías 54, verso de número 10. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, você que está conosco, ouvindo, acompanhando aqui o nosso devocional, nesse momento eu quero falar com você sobre Deus está no controle. O tema do nosso devocional hoje é Deus está no controle. Queridos, talvez você possa até dizer como Deus está no controle se as coisas parecem que está saindo do controle. Como é que Deus está no controle quando a enfermidade chega? Como é que Deus está no controle quando nós vemos, às vezes, alguém entra num colégio e faz uma matança de crianças? Como é que Deus está no controle quando vem um acontecimento como nós estamos vendo a Brasil afora? Quantas milhões de pessoas já se perderam? Mas me faz lembrar aqui, queridos, do Salmo de número 11. Quando o salmista, ele vai dizendo assim: o que pode fazer o justo quando os fundamentos se abalam? Quando as estruturas são abaladas, o que nós podemos fazer diante disso? Que atitudes nós podemos tomar diante quando os fundamentos, e isso dá ideia de um terremoto que abala as estruturas da casa, do edifício? O que é que pode se fazer? O salmista, ele faz uma lembrança ali no Salmo 11. Ele diz assim, ele lembra: Deus está no seu trono. Deus permanece no seu trono. Quando os fundamentos aqui são abalados, o trono de Deus permanece intacto. O trono de Deus permanece ali, inabalável. Por que permanece inabalável? Porque Deus tem o controle. Você só se abala porque você não tem o controle da situação. Você só se comove dentro de você, se angustia, né? Às vezes até perde o ânimo porque não tem o controle. Mas quando você tem o controle da situação, qual é a tua sensação? É de ficar tranquilo, de ficar em paz, porque você tem como resolver. Vamos aqui dar um exemplo.
se chega uma situação, uma conta, uma dívida, mas você diz, eu tenho dinheiro lá no banco, então eu vou pagar. Mas quando chega aquela dívida e você não tem como pagar, não tem dinheiro, você começa a ficar perturbado, porque você diz, como vou fazer? Como vou resolver? Como vou pagar? Mas o nosso Deus, ele permanece no seu trono, inabalável. Não há nada que possa abalar o nosso Deus, porque ele tem o controle de todas as situações, como ele tem o controle da tua vida, ele tem o controle da tua história. Bendito seja Deus. Por isso que o salmista diz aqui no Salmo 27, o Senhor, ele é a minha luz, ele é a minha salvação. A quem eu vou temer? Então ele está dizendo, por que eu vou temer alguma coisa, alguma situação? Se Deus é a minha luz, se Deus é a minha salvação, eu não tenho do que temer. Porque ele vai dizer aqui, no Salmo, ou melhor, Jeremias 32, 27, porque eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Deus está dizendo, por acaso alguma coisa impossível demais? Para o nosso Deus não há nada impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que age nas possibilidades. Então ele diz, há alguma coisa impossível ou maravilhosa demais? Queridos, nós nos impressionamos com as coisas. Nós ficamos admirados com as coisas. Mas Deus não fica maravilhado demais com nada. Porque ele é o criador, ele é o sustentador, ele é aquele que sustenta tudo e que vê além do momento. Nós vemos a situação, nós vemos o passado, mas o teu Deus, ele vê o passado, o agora e o futuro. Então tudo está na vista, na visão de Deus, no controle de Deus. Então a tua vida, passado, presente e futuro, está sobre o controle de Deus, e não haverá nada que aconteça que seja maravilhosíssimo demais que ele não possa resolver. Por isso que o Salmo 27 diz, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Do que eu vou temer? De que me recearei? Então, queridos, nós precisamos ouvir que Deus está no controle. Você precisa deixar essa voz ecoar no teu ouvido, no teu coração e descer ao teu coração. Deus está no controle. Nós precisamos saber que nada está encerrado até que Ele diga sim. Até que o nosso Deus, ele diga, sim, está acabado, está encerrado, está decretado. Enquanto ele não dizer, então há esperança, há jeito. Só não há jeito quando Deus não quer, mas quando Deus quer, há jeito. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ouvir que mesmo nos infortúnios e nas tragédias da vida, não são motivo de nós pularmos do barco. Mesmo quando os infortúnios, mesmo quando as tragédias acometem a nossa vida, a nossa trajetória, não é motivo de nós pularmos do barco. Ei, faz lembrar aqui quando algumas pessoas começaram a abandonar Jesus, começou a abandonar o Mestre, porque o discurso era duro. E Jesus vira para os seus discípulos e diz, vocês também desejam me deixar, me abandonar?
E Pedro diz assim: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos correr? Se nós pularmos do barco, será pior. No barco tem milagre, no barco tem o agir de Deus, no barco Jesus diz: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Mas quando nós pulamos do barco, nós estamos à nossa própria sorte, nós estamos à mercê do mar, à mercê dos ventos. Mas quando nós estamos dentro do barco, Jesus está na proa do barco, dizendo: aquieta-te vento, aquieta-te mar. Mas é necessário, meus entendamos, que nós ouçamos a voz do Mestre dizendo: eu tenho o controle de tudo. Queridos, nós devemos entender uma coisa, que os momentos escuros da nossa trajetória não é sinal que não terá uma luz no fim do túnel. Quando um trem entra em um túnel, o mundo fica escuro. Mas as pessoas não pulam dele. As pessoas não pulam quando eles estão passando num túnel que tudo é escuro. Não, eles não pulam dele. Você fica sentado ali, ou quem está passando fica sentado no mesmo lugar. Fica firme, confia que o engenheiro projetou uma saída. Então que você entrou naquele túnel escuro, mas que lá na frente tem uma saída, tem uma luz. Então é isso, queridos, que quando nós entramos nos túneis escuros da nossa caminhada, nós precisamos confiar que aquele que nos colocou ou permitiu que nós passássemos lá na frente, ele tem a saída. A Bíblia diz assim, que Deus não nos prova além das nossas forças, e ele diz que com as nossas provas ele já produz uma porta de escape, uma saída. Então nós precisamos crer nesta manhã, Deus está no controle. Ainda que um momento seja escuro, um momento seja de dificuldade, de tribulação, mas tem uma saída. Aquele que projetou a nossa história, que conduz a nossa história, ele não é abalado quando nós somos, ele não é abalado pelos momentos que nós passamos, mas ele está no controle, de todas as coisas. Então, da próxima vez que você ficar desapontado, não se desespere. Quando você ficar preocupado com quando alguma coisa sair do teu controle, não se desespere, não pule fora, não desista, simplesmente seja paciente e espere, deixe que Deus ele mova as situações, simplesmente creia. E lembre que Deus está no controle. Quando as situações saírem do teu controle, lembre, Deus está no controle. Deus está no controle, bendito seja Deus. Então nesta manhã, esse momento, o Senhor vem dizendo para nós, Deus está no controle. Grave isso na tua mente, no teu coração, ainda que as situações queiram dizer o contrário, mas que você creia, Deus está no controle.